Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bicast. Hoje falaremos sobre um tema muito simples, mas que gera muitas dúvidas, a vasectomia. Hoje trataremos essas dúvidas do pré e do pós-operatório. Claro, todas as dúvidas sobre emergências e urgências devem ser tratadas diretamente com o seu médico. Dr. Deusdedit, bom dia. Bom dia. O que é a vasectomia e quais as indicações? Vamos lá, Simone. Então, assim, basicamente a vasectomia é aquela cirurgia onde a gente vai ligar os dois ductos deferentes. Para quem não sabe, ductos deferentes são aqueles canais que saem do testículo e é por onde os espermatozoides passam. É uma cirurgia superficial, relativamente simples, que a gente faz em ambiente de preferência hospitalar com uma sedação e uma anestesia local. Um cortezinho de 1 centímetro em cada lado da bolsa escrotal para achar o canal deferente e ligar esse canal. É muito importante a gente frisar, Simone, para os pacientes que querem fazer a vasectomia. Você perguntou a indicação. A indicação é para aqueles pacientes que querem um método anticonceptivo funcionante para que a esposa não tenha que usar nenhum outro método e que eles possam usar a vasectomia. Então, os homens têm muito tabu de o que a vasectomia pode fazer em relação à atividade sexual dele. E é muito importante a gente frisar que a vasectomia ela não mexe com a libido, com a ereção, né, com a vontade de ter relação, não mexe, isso não são vias completamente diferentes, e também não mexe com o volume de ejaculado. Porque a ejaculação ela é produzida pela próstata. O que a gente vai tirar é o espermatozoide do ejaculado. Então, a única diferença na atividade sexual é que o paciente, depois de um tempo da vasectomia, a gente vai citar, ele não vai ter mais esses espermatozoides. Então, a indicação da vasectomia é essa, é fazer a anticoncepção, né, masculina. E o ano passado mudaram as regras um pouquinho da vasectomia. Antigamente era 25 anos ou 21 anos com 2 filhos, agora não. É a partir de 20 anos, todo homem ou toda mulher pode fazer o processo de esterilização. O homem a vasectomia, a mulher a laqueadura. E não precisa mais da anuência do cônjuge ou da união estável do parceiro e da parceira. Exatamente, até antigamente era um pouco mais chato, porque você precisava não só da assinatura da doença, mas tinha que reconhecer firma em cartório, muitas coisas. Hoje em dia facilitou bastante, né, para o paciente, né? Doutor, é um procedimento rápido? É um procedimento muito invasivo? Não, é um procedimento superficial, né? Como eu falei, os ductos deferentes eles ficam logo abaixo da pele, né? É um procedimento rápido, uns 30 minutos aproximadamente. Esse procedimento pode ser feito só com anestesia local em consultório, muitos colegas optam por fazer isso. Nós, eu acho que o Luiz aqui também, né, Luiz? A gente tem a tendência a fazer em ambiente hospitalar e, para maior comodidade do paciente, fazer com uma sedação. Então a gente faz a anestesia local, mas o paciente fica sob sedação para que ele não sinta desconforto, tracionado, testículo, que são coisas desconfortáveis. Mas é um procedimento que a gente considera como minimamente invasivo. E acho que é legal que você colabora para uma experiência melhor do paciente. Sem dúvida. Lembrar que a vasectomia é aquela conversa de bar, né? Putz, fiz uma vasé. Foi super tranquilo. Sim. Não tive dor. Não lembro de nada. Não lembro de nada, não tive dor. Meu pós-operatório foi muito tranquilo. Meu intraoperatório foi sossegado. Eu internei de manhã, fui embora na hora do almoço. É isso que a gente quer que o paciente faça essa propaganda do procedimento, né? É isso aí. Muito bom. Doutor Luiz, e como é esse pós-operatório imediato? Já falando aí dessa experiência do paciente, como ele vai se sentir depois, né? Imediatamente. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Não me apresento, não dei bom dia, né? Não posso ser mal educado. É interessante, primeiro, a gente está tratando homens. E homem é um bicho que tem medo, tem pavor de cirurgia, né? Muito mais fácil você tratar mulher do que tratar homem. Isso é a primeira coisa. Tanto que uma curiosidade, né, que a gente estava conversando, que a vasectomia, na grande maioria das vezes, ela é agendada pela esposa. Né? Não, você vai lá no médico marcar sua vasé. Né? E aí depois a gente conversa. A pergunta é assim, né? O que você veio fazer aqui? A minha esposa mandou? Eu vim porque minha esposa mandou. Exato. Então, assim, pós-operatório. Primeiro, tende a ser um pós-operatório bem tranquilo. Tá? Na larga maioria das vezes, tá? O que a gente tem? A gente tem uma cirurgia localizada na região escrotal, como o Deusdedit falou, um corte de cada lado, tá? Tem alguns médicos que fazem um corte central também, mas a gente faz lateral, eu faço lateral, ele faz também.
O que é importante? O paciente vai ter alta em torno de 3 a 4 horas depois do procedimento. Normalmente ele sai sem dor, com a prescrição de analgesia, ali onde ele vai ter uma dipirona, vai ter um anti-inflamatório, pode ter um antibiótico, tudo de acordo com o médico, com a orientação médica. Ele vai sair com um suspensório escrotal, né? O que é suspensório escrotal? É um dispositivo que ele deixa o saco elevado. Para quê? Para que ele não fique tracionando para baixo. Costumo dizer que é como se fosse o sutiã da mulher, que mantém os peitos altos, né? Porque se o peito ficar muito para baixo, ela vai ter dor. E depois de um pós-operatório, o saco ele tem que ficar elevado, porque se ele ficar tracionado para baixo, pode ser uma coisa a mais para dar dor, tá? Outra coisa, muito interessante fazer gelo local. O gelo ele funciona como um anti-inflamatório e analgésico. Então, nas primeiras 72 horas, nos primeiros 3 a 5 dias, 10 minutinhos de gelo, protegendo com um paninho, alguma coisa, para não queimar, porque o gelo queima, é extremamente importante. Os primeiros 7 dias ali, evitar relação sexual, evitar esporte de contato, evitar praia e piscina para não ter nenhum tipo de infecção local, manter o curativo por mais ou menos 2 dias. Tá? A gente fala assim, 48 horas de curativo é excelente para fazer aquela cicatrização inicial. Deu 48 horas, retira o curativo, lava no banho, água e sabonete, tá bem, tá sequinho, ótimo. Deu uma sangradinha, alguma coisa, faz outro curativo, mantém mais um dia. Tá? Acho que em termos de início, né, de pós-operatório imediato, acho que é mais ou menos isso daí. É normal o paciente ter uma leve dor, um leve desconforto, tá? Neste primeiro 7 dias ali, o que ele não pode ter? Febre. Se ele sentir febre, opa, liga. Se ele notar um inchaço muito grande do testículo, opa, fora do normal, liga. Ou uma dor descomunal, liga, tá? Todos os pacientes operados, eles saem com o nosso contato. Isso é o mais importante. Doutor, passado esse primeiro pós-imediato, como que o paciente deve se comportar? A partir de que momento ele pode ter a relação sexual sem a preocupação da gravidez? Perguntas extremamente importantes que os pacientes sempre fazem, né, Si? Então, assim, a primeira semana o Dr. Luiz já falou mais ou menos o que é importante, né, dos cuidados, dos sinais de alerta, mas assim, relembrando de alguns sinais, né? Aqueles primeiros 7 dias são os dias assim que o paciente deve manter o maior repouso possível, porque a gente lembra que a região do testículo é uma região vascularizada. Então, se ele faz uma atividade física muito intensa, se ele vai andar a cavalo, moto, bicicleta, ou vai ter a própria relação sexual, ele aumenta a vascularização do testículo, aquilo aumenta o inchaço local e ele pode ter uma dor maior do que ele deveria ter. Tá? E isso pode levar até dores crônicas do testículo mais para frente. Então a recomendação é os primeiros 7 dias, não é repouso absoluto na cama, mas é sem nenhuma atividade moderada intensa, atividade física moderada intensa. Eu acho que essa é a maior recomendação. O Luiz falou muito bem em relação a evitar atividades em praia, piscina, por causa da umidade no local, manter sempre o curativo bem sequinho, né? Pomadas a gente não costuma recomendar, eu acho que é água e sabonete, deixar bem limpo. Se eventualmente tiver algum sujinho, alguma secreçãozinha, você pode colar até um band-aid ali, sem problema nenhum, tá? Evitar esporte de contato também, pessoal, eu acho que é importante. Então, atividades físicas de contato, como futebol, basquete, não deve fazer, porque tem o risco de ter trauma ali no local. Lutas, né, Deus? Lutas, e eu lembrei uma outra coisa importante também, cuidados em casa. Quem tem filho pequeno, de colocar o filho no colo sem querer, bate um pezinho ali na região, animais de estimação. Então esses cuidados eu acho que são detalhes, mas são importantes para a gente relatar. E em relação à atividade sexual propriamente dita, né, Luiz, eu acho que é interessante você falar assim, quando que o paciente pode usar a vasectomia como método anticoncepcional? Sim, perfeito. Quando ele está liberado, né? Quando está liberado, assim, né? Eu tive até um comentário muito interessante. A propósito aqui é sempre ser descontraído, né? Mas tem um paciente que fala, doutor, quando que eu estou liberado para jogar descalço? Então, eu achei perfeito. Então, eu acabo usando isso com os pacientes, que eu achei excelente a expressão. Mas quando que é, né? Normalmente a gente pede de 2 a 3 meses pós-procedimento. Por quê? Porque o ciclo de vida do espermatozoide é em torno de 70 dias, 72 dias. Então, 2 a 3 meses para que esses que estão ali
morram ou que ele elimine através da ejaculação. Então, 2 a 3 meses ou 20 a 30 ejaculações, né? Passando esse tempo, o paciente vai fazer um espermograma. E esse espermograma ele tem que vir zerado. Ele tem que vir escrito 0. Não foram encontrados nenhum espermatozoides. Porventura, ele fez um espermograma. Encontramos 100 mil espermatozoides. Porém, todos imóveis. Todos estão mortos ali. É efetivo? É efetivo. Só como tem 100 mil, eu peço para repetir. Eu quero ver um número 0 ali. Tá? E geralmente eles vêm 0. Já tive até alguns espermogramas que a gente tivesse encontrado um espermatozoide, porém morto também, mas foi encontrado um. Então isso pode acontecer. Tudo bem, não precisa repetir, tá tudo certo. Tá? Agora, o mais importante é encontrar o número 0, ou praticamente próximo de 0, mas sem motilidade, sem diferenciação que ele não consiga identificar. A partir do momento que a gente tem essa confirmação, o paciente está liberado para ter as relações dele sem ter nenhum tipo de risco de engravidar. Tá? E aí tem aquela questão também que os pacientes perguntam, doutor, eu tenho que ficar fazendo espermograma ao longo do tempo? O que acontece? Nós, urologistas, quando a gente fala, eu até costumo brincar, quando a gente faz a vasectomia, a gente tira um segmento grande do ducto deferente, cauteriza as bordas que sobraram e dá um ponto para everter, para você dificultar um processo que pode acontecer natural chamado de recanalização. Porque se houver a recanalização espontânea desse canal, esse paciente pode voltar a ter passagem de espermatozoide e pode gerar uma gestação. Então a gente tenta fazer o máximo para que esse canal não recanalize. E a gente brinca que se nascer pode chamar de MacGyver, porque foi ninja ali, né, de conseguir passar aquela área. Então, quando você faz uma vasectomia como essa, com esses cuidados, a chance de recanalização realmente é muito baixa. Mas às vezes a gente pega paciente que fez a vasectomia lá atrás, você não sabe com quem que fez, como fez. É sempre interessante, assim, via de regra, fazer um espermograma e saber se houve algum tipo de recanalização ou não. Naquela consulta de rotina. Na consulta de rotina, paciente pós-operatório de vasectomia. Perfeito. Teve um tempo, doutor, quero saber, minha esposa ainda está em fase fértil. Vamos ver, né? Eu tenho 2 condutas com isso, né? Primeiro, só colocando uma estatística, né? A chance de uma recanalização, ela é 1 em 2.000, que dá mais ou menos 0,05%. Então, é um valor baixo, né? Mas existe. Ele não é 0. Então, pode acontecer. Normalmente, quando acontece, ele é precoce. Então, precoce, ele é antes desses 2 a 3 meses. Portanto, se eu fizer o espermograma e eu ainda tiver milhões de espermatozoides, 4, 5 milhões, com movimento, é porque pode estar passando, é porque pode ter recanalizado, é porque os 2 cotos podem ter, sei lá, necrosados, caíram, se juntaram e ligou. Acontece, senão não estaria na estatística, tá? Então, esses são números interessantes da estatística, tá? E eu costumo falar com o paciente assim, ele precisa ficar refazendo? Eu falo assim, normalmente não, tá? Quando eu faço, eu sei que fui eu que fiz, e zerou, eu tô tranquilo. Agora, tem paciente que chega assim, doutor, minha esposa tá muito preocupada, ela quer saber se ainda tá tudo certo. Faz, não tem problema nenhum. É simples, né? Me avisa, eu faço pedido e você faz, não tem problema nenhum. E sobre, aproveitando, né, a recanalização, todos os pacientes que fazem a vasectomia podem fazer reversão? Excelente pergunta, porque assim, eu até costumo dizer para os pacientes que chegam, doutor, eu vim saber sobre vasectomia, mas eu também quero saber sobre a reversão. Então eu já falo com ele o seguinte, se você está fazendo vasectomia pensando em reversão, talvez você não seja o paciente ideal e certo para fazer a vasectomia. Também insisto com eles, principalmente aqueles pacientes mais jovens, que eles conversem com a esposa, façam uma consulta de orientação de planejamento familiar, porque os métodos anticoncepcionais femininos, hoje em dia, eles têm muito pouco efeito colateral e bastante efetividade. Então, às vezes, você pegar um paciente de 20 anos, 21 anos, sem filhos, porque quer fazer vasectomia, você fica, assim, com um pouco de receio. Por que você tem esse receio? Porque se você pega os estudos de pacientes que foram submetidos à reversão, a principal característica dos pacientes que foram submetidos à reversão, na verdade, são 2. Uma, aqueles pacientes que fizeram a vasectomia muito cedo, e 2, aqueles pacientes que, por algum motivo, terminaram um relacionamento, começaram outro relacionamento com uma parceira que quer ter filhos. Então, teve uma mudança de planos aí. Então, isso eu sempre converso com o paciente, né, sobre essa questão da reversão, e falando especificamente da reversão, que a gente pode dizer o seguinte, a reversão, ela é um fenômeno físico, né? Então você vai pegar com uma cirurgia microcirúrgica, uma cirurgia com microscópio, que você vai pegar um pedaço do canal com outro pedaço do canal, uma boquinha de cada,
e juntar, para que o espermatozoide tenha um caminho para passar. Só que a gente sabe que o nosso organismo, a partir do momento que você faz a vasectomia, o nosso organismo começa a entender que o espermatozoide ele é um corpo estranho e começa a haver uma destruição do nosso sistema imunológico contra o espermatozoide. E normalmente essa destruição vai ali em torno de 5 a 8 anos. Então o que eu quero dizer com isso? Que a reversão de vasectomia ela tende a ter mais sucesso quando a vasectomia foi feita há menos de 8 anos, porque você vai recanalizar o canal e você vai ter espermatozoide para passar. Mais de 8 anos, pode acontecer que você recanalize o canal, você consiga a recanalização, mas o paciente não tem mais espermatozoide. Então são coisas bem interessantes que assim a gente vê no dia a dia. É isso que você vê, Luiz? Perfeito. Colocaria só mais duas coisinhas importantes aí, que são coisas discutidas muitas vezes no pré-operatório e devem ser discutidas, porque os pacientes ele têm que ter... Eu falo, você quer fazer vazé? Você tem que ter 100% de certeza que você quer fazer vazé. Você tem 1% de dúvida, é o que Deus falou, talvez você não seja candidato a vazé. Pense em outra coisa, existem outros meios. Mas não, quero fazer vazé, legal. Mas ele quer saber sobre a reversão. Então, um número legal também estatístico é que a cada 5 anos que passa, você perde em torno de 30% de chance de reverter. Tá? Isso independente, estatística geral. Tá? E a gente sabe que os pacientes mais velhos também, que fazem vazé com 40 anos, por exemplo, eles têm uma chance menor também de resultado na reversão, porque se eles vão querer reverter com 45, a qualidade do espermatozoide é diferente daquele cara que tem 30 anos. Outra coisa, ele tem que lembrar também que ele tem a possibilidade de congelamento. Então, tem alguns pacientes que a gente pode dizer, doutor, eu quero fazer vazé, eu já tenho 2 filhos, mas eu não quero perder a oportunidade. Cara, congela. Hoje você consegue congelar espermatozoide por preços acessíveis em clínicas de confiança. Então é uma coisa bem interessante. Outra coisa também que você pode fazer lá na frente é punção de epidídimo e punção testicular. Só para saber que existem meios de engravidar também, mesmo fazendo a vasectomia. E quando você não consegue reverter. Tá bom? Então acho que são essas informações todas que a gente pode passar. Bem úteis, né? Muito, muito. E aí, tiramos todas as suas dúvidas sobre o pós-operatório de vasectomia? Se sobrou qualquer questão, deixe aqui nos nossos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar. E até lá!